Abra a sua Bíblia em Provérbios capítulo 24, versículo 10. Provérbios capítulo 24, versículo 10. E ontem assisti a um documentário sobre a ação dos bombeiros no World Trade Center, no ataque terrorista que aconteceu a 11 de setembro, em Nova Iorque. E é impossível não ficar sensível, não ser inspirado e motivado pela bravura, pela coragem daqueles homens. E um documentário feito pelo programa 60 Minutos falava muito sobre, e colocava no áudio e nas imagens, as conversas que aqueles bravos, que aqueles soldados da paz tinham uns com os outros, diante daquele ato terrorista, diante daquele cenário de terror. É algo que nos inspira e nos motiva, e realmente eles merecem toda a honra e tudo aquilo que foi construído com os seus nomes, todos os festejos, todas as celebrações, as homenagens feitas desde então até aos dias de hoje, é merecida, porque realmente foram os bravos. Os sons que se ouviam, os áudios que se ouviam entre colegas, é arrepiante. A forma como eles subiram aqueles andares, 80, 70 e tal andares, para socorrer aquelas pessoas que estavam para além desses andares. As comunicações eram constantes. As descrições dos cenários que aconteciam, que estavam diante deles, eram constantes. Até que uma das torres cai e o silêncio se fez sentir. Eles, com certeza, ao chegar àquelas torres que estavam a cair, eles sabiam, nem que fosse um pouco, do cenário que iria acontecer. Eles estavam conscientes dos riscos que iriam encontrar lá em cima, mas mesmo assim não pararam. A determinada altura, antes das duas torres ruírem, ou uma delas ruir, um engenheiro com bastante conhecimento na área chamou-os a atenção. Atenção, isso corre risco de ruir porque a própria torre já estava com uma curvatura que havia sido provocada pelo calor imenso. O choque daqueles aviões contra aquelas torres fez derreter uma cobertura de espuma que fazia com que o aço, o calor, não corrompesse ou não enfraquecesse o aço. E toda aquela estrutura estava a ruir. Mas mesmo tendo essa informação de pessoas entendidas na área, eles não pararam. Quanto mais eles subiam as torres, mais eles sabiam que estavam distantes do tempo que lhes faltava aqui nesta terra. E o tema da mensagem de hoje é: somos soldados. Da mesma forma que aqueles homens e mulheres que serviram naquele lugar, nós também temos uma missão aqui nesta terra. Nós somos chamados para ser soldados. Nós fomos chamados para revelar bravura, coragem, firmeza. Nós sabemos que estamos neste mundo e iremos passar por tribulações. Isso não é novidade. É profético. Nós vamos passar por tribulações. E eu tenho falado sobre isso. A semana passada falei sobre as tempestades da vida. Falei que elas não são novidades, são profecias, são tribulações proféticas. O nosso Senhor Jesus disse que nós iríamos passar por aflições. Não é novidade, nós não temos que ficar espantados por aquilo que nós vamos passar, ou estamos a passar. Fomos chamados à bravura. Fomos chamados à coragem. Nós temos que mostrar este mundo da mesma forma que os nossos antepassados, os pais da fé, os apóstolos, os mártires demonstraram. Nós temos que demonstrar bravura. Temos que ser corajosos, nós cristãos. Nós cristãos não temos que temer a morte. E há um exemplo brutal de ver estes homens, estes bombeiros, a subirem aquelas escadas. Emocionou-me, deixou-me estupefacto como é que eles sabiam que iam enfrentar a morte e mesmo assim foram corajosos em prol de outras almas. Eles queriam resgatar aquelas vidas. Se não estou em erro, 343 bombeiros morreram a tentar salvar mais um. Só mais um. Só mais uma vida. Temos que chegar lá. Está tudo arrasado, está tudo destruído. Mas vamos. Já chocaram um avião, chocaram 2 aviões, quem sabe se irá chocar 3, mas vamos.
Continuemos a subir. Provérbios 24, versículo 10. Salomão, com toda a sua sabedoria, deixa para todos nós escrito: se mostrares-te fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Se no dia da angústia, no dia da provação, no dia da luta, no dia da guerra, no dia da tempestade, te mostrares fraco, é porque a tua força é pequena. E nós olhamos para um contexto, para um texto muito importante para os nossos dias. Um simples versículo tem a capacidade de causar em nós a introspeção de quem nós temos sido, de quem nós somos, como nos temos comportado diante das provações. Eu não gostaria de partilhar convosco uma mensagem expositiva, mas hoje, especialmente, uma mensagem temática. Que este tema possa impactar a tua vida e fazer pensar de como temos sido, como tens sido, como tu tens sido, como nós temos sido diante de todas as lutas e guerras. Temos revelado Jesus, temos mostrado a nossa fé, temos mostrado quem é aquele que está connosco, quem é o nosso Rei, quem é o nosso Mestre. Perante todas as coisas que nos cercam e oprimem e encurralam, como nós temos combatido, como nós temos lutado, como nós nos temos comportado. Que este versículo, que o homem sábio, chamado por Deus, usado por Deus, deixou escrito. Sabem, tudo o que está a acontecer não é por acaso. Desde as pestes, as doenças, os homicídios, a mentira, a corrupção, a frieza espiritual lá fora e cá dentro, não é por acaso. Tudo nos está a funilar, a conduzir para aquilo que está por vir. Possivelmente nós iremos contemplar o maior evento de toda a humanidade, que é a volta de Jesus. Possivelmente nós, nesta geração, iremos ver o grande evento, a volta do noivo. De tão afunilada que estão as coisas. O caminho está estreito. As situações nos cercam, nos oprimem, nos acurralam. Mas bem-aventurado aquele que permanecer firme, fiel, até ao fim. Bem-aventurado aquele que terá a oportunidade de ver o noivo descer sobre as nuvens. Bem-aventurado esse. Bem-aventurado esse. Mas a realidade é que no meio de nós, no meio de tantos soldados, muitos não estão dispostos a subir. Muitos não estão dispostos a lutar. Muitos não estão dispostos a sacrificar o seu eu. Muitos não estão dispostos a dar-se de si, a enfrentar as trevas, a combater um bom combate, a mostrar quem é Jesus nas suas vidas. Porque mostrar Jesus é ir de frente, é combater de frente, é enfrentar as lutas, é permanecer firme, fiel, justo, verdadeiro. Inflexível perante as tentações deste mundo. Inflexível. E nós começamos a ver, no meio disto tudo, um filme que passa a olhos nus à nossa frente. Em HD. Nós vemos que as coisas se estão a afunilar quando? E palavras que estão na Bíblia, os bodes separam-se das ovelhas. O joio do trigo. As virgens nécias das sábias. Quando olhamos para uma sociedade e vemos os pais a revoltarem-se contra os filhos contra os pais, e tudo isso é o efeito daquilo que está por vir. É os sintomas que a humanidade sente.
São os indícios. É a voz de Deus a clamar dos céus, a dizer: eu estou perto de ir. Está mais perto o tempo. Está mais curto. Olhamos muitas vezes para uma igreja onde não tem a capacidade de revelar a sua fé através das lutas do dia, das batalhas. Olhamos por uma sociedade que está gélida, congelada, não sofre em si ou nos seus comportamentos os efeitos de uma igreja quente, fervorosa, ativa. Olhamos para uma sociedade que já nem sabe muitas vezes que existe Cristo. Olhamos para jovens, adolescentes que nunca ouviram falar de tal. Olhamos para casais que encontram solução em tudo, menos na igreja. Olhamos para filhos que procuram tudo, menos o prazer dos braços do Pai. É necessário que tenhamos bravura. É necessário que os soldados que estão aqui reunidos hoje se levantem, batam no peito e digam: eis-me aqui, usa-me a mim lá fora, aqui dentro, em todo o lado. É necessário soldados de paz, sim, de paz também, que estejam dispostos a correr risco de vida. É necessário soldados que não estão sensíveis, frágeis, ou que até mesmo sejam covardes. Sabem? O que houve em comum naqueles atentados perante aqueles bombeiros, o chamado daqueles bombeiros, é que foi que ninguém se negou a subir. Acreditam nisto? Ninguém disse: eu não subo, eu não quero, eu não tenho coragem. Perguntavam nesta entrevista de 60 minutos, no programa de 60 minutos aos capelães, um dos capelães, quantos se negaram naquele dia a subir? Nenhum se negou a subir. Nenhum se negou a subir. Sabem? Pais e filhos, um numa torre, outro noutra torre. É a cultura naquela cidade, os pais e os filhos servirem, ou os filhos herdarem dos pais esse chamado. Pais e filhos, tios, irmãos, famílias morreram, mas eles não se negaram a ser bravos, a subir. Eles não negaram o perigo, o confronto. Às vezes pergunto: será que o nosso estado muitas vezes, como igreja, se deve às pregações ou aos ensinos que temos recebido por parte da mesma? De muita prosperidade, muita vitória, muita paz, vai dar tudo certo, vai correr tudo bem, essa doença não é para a morte, tu vais enriquecer, tu vais prosperar, tu vais encontrar emprego. Será que isso tem-nos dado falsas esperanças? Ao contrário daquilo que a Bíblia diz, que nós iremos passar por provações, iremos ser perseguidos, iremos ser testados. Com isto não estou a dizer que Deus não nos vai abençoar, mas também não estou a dizer que em meio à provação nós não iremos passar pela provação, pelo teste, pela luta, pelas guerras. Nós somos soldados. Nós somos soldados, nós somos. O apóstolo Paulo diz: combati um bom combate. E quem é que combate? Um soldado, um lutador, um guerreiro. Nós somos. Nós olhamos para a biografia de Paulo, vemos que a sua vida foi constante combate. Olhamos para os apóstolos, para os discípulos, foi combate. Olhamos para os mártires, combate. Olhamos para aqueles que estão lá fora, em países em que o Evangelho não pode ser pregado, é combate atrás de combate. Se refugiam, se escondem. E nós que estamos aqui na Europa, somos frágeis, estamos sensíveis. O mimimi, o dói, disse aquilo, disse o outro, falou mentira. Lacúnias sobre mim, o que é isso? Perante a espada e as lanças, os leões e as crucificações. O que é isso? Vamos sair da igreja, já não vou para a outra, que a outra... O que é isso? O que é isso, igreja? Ficarmos fragilizados por palavras, quando houve homens e mulheres que não ficaram fragilizados pelas espadas, pelos touros. Sabem, as provações da igreja primitiva
era serem colocados em touros de bronze e ateavam o fogo debaixo dos touros e eles lá dentro, e eram queimados lá dentro, cozidos. Nero não tinha lâmpadas LED no seu jardim, tinha cristãos crucificados, incendiados. Sabe o que acontecia no Coliseu? Não era montanha-russa, não era parque de diversões, não era a Warner Bros. Não. Era cristãos a serem... a carne a ser arrancada pelos dentes dos leões, os gladiadores. Hoje, sabe quais é que são as nossas provações? Ai, não tenho emprego, estou desesperado. Ai, estou sem nada para comer, meu Deus. Eu não digo que não seja mau. Mas o que é isso perante aquilo que eles passaram como cristãos? O que é isso? Ai, fui maltratado no meu emprego. Ai, disseram-me isto. Ai, meu Deus. Ai, chamaram-me a atenção. Ai, meu pai. O que é isto? Que cristãos somos nós? Vivemos só um cristianismo de vitória, de bênçãos, de curas, milagres, prodígios e maravilhas. Não nos esqueçamos que temos que olhar para a missão num todo, não só numa parte. A nossa missão vai ter milagres, vai ter maravilhas, vai ter prodígios, vai haver curas, mas também vai ter lutas. Que possamos ler o livro todo, na sua íntegra, não só pela metade. Não olhemos só para a capa, olhemos para a história toda, para as páginas todas. Vai haver lutas. Vai haver confronto. Vai ser duro. Mas Ele está conosco. Ele está conosco. Vamos passar por tribulação, mas Ele está conosco. Nós não estamos numas férias de 15 dias no Algarve. Nós somos missionários do céu aqui nesta terra. Nós somos missionários, nós somos soldados. Também me veio à cabeça quando dei este título à pregação, de um filme que vi. Se no tema da mensagem é Somos Soldados, o título do filme era Fomos Soldados, com Mel Gibson, um filme top, mas que relata realmente uma guerra sangrenta, dura. Todos esses soldados enfrentaram grandes tribulações, mas estavam lá com medo, estavam lá, talvez até muitos obrigados, mas estavam lá. Mas o título diz fomos, porque era alguém que contava aquilo que havia sido. Mas nós não fomos, nós somos. Nós somos. E queira Deus que quando chegarmos ao céu, diante do Pai, nós possamos dizer, nós lá na terra fomos realmente soldados. Nós lá na terra não fomos Barbies, nem Kens, nem boneca de pano, nem bonecas de porcelana. Fomos soldados. E temos as marcas de Cristo. E temos em nós as marcas de Cristo. O apóstolo Paulo disse, eu carrego em mim as marcas da bravura, as marcas da coragem. Eu carrego em mim. Muitas vezes por falta de preparo, por muita falta de preparação nas Escrituras, naquilo que realmente dizem as Escrituras em relação àquilo que nós iremos passar aqui nesta terra, nos tornam pessoas de condição limitada, pessoas ansiosas, desesperadas, medrosas, que duvidam a qualquer passo da sua vida, duvidam. Sabem, a falta de preparo faz-nos duvidar de quem nós somos e também de quem Ele é, daquilo que nós podemos fazer e daquilo que Ele faz. A falta de preparo faz com que nós possamos sucumbir mais dia menos dia. Temos o tempo contado devido à falta de preparação no Evangelho, à leitura da palavra, a olharmos para os exemplos bíblicos, não para homens X, Y, mas para os exemplos que estão na Bíblia, que nos relatam a verdadeira vida de um cristão, não só nesta terra, mas a vida eterna no céu. Porque muitas vezes nós contemplamos aquilo que é corrompível, limitado, e nos esquecemos daquilo que é eterno. A falta de preparo nas Escrituras
revela-nos pessoas fracas aqui nesta terra, onde nós só enxergamos, para que todos nós percebamos aquilo que eu estou a querer dizer. Nós temos que olhar para as Escrituras. A trave só sai dos nossos olhos, o lamaçal só sai dos nossos olhos se nós olharmos para aquilo que eles passaram, fizeram. E Salomão diz, se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Agora eu pergunto, mas não precisas levantar o teu braço. Quantos já se mostraram fracos no dia da angústia? Quantos aqui? Muitos com certeza. Tropeçaram. Muitos aqui negaram a existência de Cristo, talvez. Ou o seu poder, ou a sua vontade. Se não estiveres preparado, se não estiveres firme para o dia mau, para o dia da provação, para o combate, para a adversidade, não vamos vencer. Esquece a vitória sem preparo. Todo atleta olímpico ou não olímpico, todo atleta precisa de preparo, precisa de treino. E o que é que Salomão está aqui a dizer neste texto? O que é que ele quer passar para todos nós? Nós não temos que evitar o vale, nós não temos que evitar as provações, nós não temos que fugir do dia mau, nós não temos que orar e dizer, passa de nós este cálice. Não, nós temos que andar no vale, nós temos que enfrentar no vale, porque sei que em meio ao vale Ele está connosco. Ele está connosco, nós não temos que fugir, nós temos que enfrentar. A igreja do Senhor foi chamada para enfrentar, para pontapear, para esmurrar, para empurrar as portas do inferno, e elas não prevalecerão. Que portas de inferno se defrontam diante de nós? Quais são essas portas? Nós não temos que fugir das provações, nós temos que enfrentá-las de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que enfrentar os dias maus. Revistam-se da armadura de Deus, para que quando vier o dia mau, estejais preparados. E o que se passa aqui é que nem todos têm a armadura de Deus. E depois a fraqueza vem, a desilusão vem, o desânimo vem. Nós fomos chamados para lutar, soldados. Nós fomos chamados para lutar. Tu és um soldado. És tropa de elite. Tropa de elite, tropa da frente. Tu não jogas à defesa, tu jogas ao ataque. Sabes o quê? Porque tens uma espada, tens um escudo, tens uma couraça, tens um cinto, tens uns sapatos, um capacete. Tu estás protegido pela armadura de Deus. E se Ele nos deixou uma armadura, é para nós avançarmos, conquistarmos. Entendem? Temos que mudar a postura, comportamento, mentalidade. Somos soldados, irmãos. Vamos nos reunir aqui no quartel-general, levantar o nosso peito, a nossa cabeça, louvar ao Senhor, louvar a Deus, glorificar o Rei dos Reis. Já assistiram a muitos filmes, com certeza. Mas pegando ainda neste exemplo dos bombeiros, no final do documentário, do programa, vimos os bombeiros todos alinhados, filhos, irmãos de falecidos, já 20 anos depois, ali ainda com coragem. O memorial estava lá, os heróis da fé estavam lá no quartel. O filho, o testemunho de um filho, sempre que chegava e olhava para o exemplo do pai, para a foto do pai, o miúdo devia ter 2 anos, talvez. Ele dizia que aquela foto trazia um pouco de tristeza por o pai não estar com ele, mas lhe trazia coragem por tudo aquilo que ele fez. Jesus combateu um bom combate, Paulo combateu um bom combate, ele mostrou-se forte, corajoso, que nós possamos ser assim, irmãos. Não desfaleçamos, não desfaleçamos. Jesus disse, no mundo 3 aflições. Jesus desceu, ensinou, preparou, capacitou, instruiu, deu-lhes umas aulas, uns preparos, tocou na sua consciência e disse, no mundo 3 aflições, tudo aquilo que eu vos estou a dar é de graça. Sim, é de graça, é pela graça, pela misericórdia, mas atenção, vocês irão como ovelhas para o meio de lobos.
E só mesmo pela graça do Pai é que uma ovelha consegue vencer um lobo. Só mesmo debaixo da glória, da graça e poder do Rei majestoso, do bom pastor, é que a ovelha é lançada para o meio de lobos. Ele não foi um irresponsável ao dizer isso. Ele tinha a consciência que se a ovelha estivesse com o seu bom pastor, ela venceria. Ela seria influência no meio daqueles lobos. Vejamos um exemplo bíblico. Quem se lembra aqui de Samá, um dos valentes de Davi, ou Abissai? Na Bíblia existem algumas características dos valentes de Davi. E que homens de coragem! Deviam ser ninjas. Deviam ser super-heróis nos dias de hoje. Hoje nós queremos ver o Hulk, o Thor, o Super-Homem, o Homem-Aranha. Mas olha, Samá, Abissai, entre outros valentes. Quando este homem, Samá, defendeu um campo, uma propriedade, contra os seus inimigos, a Bíblia diz que este homem não se moveu, não recuou, não pensou, não vou, são tantos, meu Deus. Não, permaneceu firme, inabalável, forte. Podem vir doenças, pode vir o que vier, pode vir a tentação, podem vir os pecados, mas nós vamos dizer, eu não me vou mover nem 1 milímetro para trás. Eu vou resistir. Sabe o que é resistir? Sabe o que significa resistir? Pastor Paulo. Chamei o Pastor Paulo, tens um grande caparro e posso não dizer. Resistir é esta... Sobe aí, mano. Esta camisa está... Fecha. Olha o que é resistir. Resistir é isto. É alguém fazer força contra mim e eu resistir. É resistir. O pecado vem tentar a tua vida. Vem tentar enfraquecer a tua força. Os demónios vêm piscar no teu ouvido, piscar e dizer, estou aqui. Aquelas presenças que nós sentimos. E quando o discernimento é ativo espiritual, nós sabemos que eles estão lá. Resiste. Não te deixes influenciar. Enfrenta. Precisamos entender, saber que as adversidades ou tribulações estão previstas na Bíblia. São profecias. Coloque isso na sua cabeça. Coloca isso na tua cabeça. Coloquemos isso na nossa cabeça. Vamos sair daqui e vamos enfrentar. Quem foi à tropa aqui? Desenhos mesmo? Levanta. A tropa. Quem foi mais à tropa? Ninguém foi mais à tropa? Levanta o teu braço, eu quero ver aí. Levanta lá o teu braço, Daniel. Foram tanto à tropa que já estão cansados. Só dois? Dois aqui é que foram à tropa? 3, soldado. O meu pai dizia, depois da tropa é que ficas realmente um verdadeiro homem. Depois da tropa, fez bem a tropa? Tiveste 11 anos... por isso é que estás assim. Homem. Quanto tempo fizeste tropa, mano? 1 ano de tropa. Fez-te bem? Achaste que disciplina, coragem, bravura, aquilo... Fez bem a tropa aí? Foi um preparo bom para a vida, principalmente na disciplina. A tropa realmente trabalha muito. E nós temos que saber, os soldados quando vão para a tropa, está bem que em Portugal é mais tranquilo, mas imagina fazeres a tropa nos Estados Unidos. Muito provavelmente és chamado por um combate no exterior, fora. Vais enfrentar realmente os verdadeiros inimigos. E todos eles fazem a tropa porque sabem também que vão ter essa oportunidade, que podem correr esse risco. Estão preparados, são preparados para tal, têm consciência de tal. João 16:33 diz, tenho-vos dito para que em mim tenhais paz. Podes ir para a guerra, mas tenham paz em mim. Porque no mundo tereis aflições, mas tenham paz em mim. Tenho-vos dito, tenho-vos alertado que tenhais paz. Apesar das aflições que irão enfrentar na terra, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tende bom ânimo. No mundo sofreremos. Jesus advertiu-nos. 1 Pedro 5:9. Quando Pedro consola um grupo de cristãos, cuja esta carta foi escrita, ele diz o seguinte, ao qual resisti firmes na fé. Pessoal,
Pedro a escrever: tenham fé, resistam, sabendo que as mesmas aflições se cumprem também em outro lado do mundo, em outros irmãos. Resistam na fé, pois tudo já foi previsto. Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Muitos serão os sofrimentos, para além de ser muitos, serão constantes. A Bíblia diz: muitas são as aflições do justo. Não é só uma é a aflição do justo. Serão muitas as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todos. Precisamos saber que as adversidades e as tribulações, as lutas, vêm também em forma de perseguição. Nós seremos perseguidos. E porquê é que seremos perseguidos? Porquê é que os nossos irmãos foram perseguidos, são perseguidos e serão perseguidos? Porque nós somos luz em meio às trevas. Nós chamamos a atenção daquilo que está certo perante uma mentira do diabo. Nós revelamos quem é o verdadeiro rei. Quando o mundo lá fora luta para ser rei, para ter o governo, para ter o poder, nós só temos um, que é Jesus Cristo. Escuta, nós só temos um, que é Jesus Cristo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Timóteo, muitos que querem assumir esta identidade, esta nova criatura, esta nova postura, terão adversidades. Meu Deus, já estamos todos, meu Pai, como é que vai ser a minha vida lá fora? É bíblico. É bíblico. Pastor, eu precisava de uma mensagem, vou ganhar, vou ser vitorioso, que vou ser curado, que vou ser... É bíblico. É bíblico. Pastor, eu precisava de um conto de fadas. Que Jesus vem sobre as nuvens. Vem, virá, sim. Mas as lutas também virão. Irás ser salvo, sim. Mas irás padecer nesta terra. Escuta, a Bíblia diz, e o apóstolo Paulo na carta a Timóteo, diz que a adversidade é fruto de uma identidade piedosa. De uma característica do cristão de piedade. Quanto mais justo, piedoso, misericordioso, fiel, mais perseguido serás. E em modo low cost. Temos sentido isso muitas vezes. Também és cristão. És assim. Isso é muito... Isso é cringe. Não é? Isso é muita cringe. Isso é fora de moda. Está a cumprir-se tudo aquilo que está escrito. Tenhamos essa consciência. As adversidades são realmente as marcas de um verdadeiro cristão. Mostra-me aí as tuas marcas. Mostra-me aí. O pessoal nos anos 60, acho que é mais ou menos por aí. Não fizeste nenhuma tatuagem? Amor de mãe? Não. Angola, 1900. Respeito. Fizeram uma marca de onde estiveram. Uma lembrança. Não sei os motivos que levou. Mas têm uma marca, carregam a marca. Muitos têm outras marcas. Mutilados. A nível psicológico daquilo que passaram. Quais são as nossas marcas? João 15, 20. Lembrai-vos da palavra que vos tenho dito. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Perseguem porque tu és luz. Perseguem porque tu és imagem e semelhança do nosso Cristo, do nosso Deus. O mundo ama mais as trevas que a luz. Sede meus discípulos. E como? Revelando através das perseguições. Vocês revelam que são meus discípulos quando são perseguidos. Mateus capítulo 10, versículo 20, 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Irão nutrir, maquinar ódio contra nós. As pessoas irão agendar, irão falar, irão minar, contaminar, contagiar, espalhar ódio sobre nós. Mas nós estamos guardados, protegidos. Nós sabemos quem nós somos. Irá existir corrupção, mentira, mas em nós jamais. Jamais, porque nós somos soldados. Nós somos tropa de elite. Nós somos povo escolhido, geração
eleita do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não seremos vencidos. Nós não iremos recuar, porque nós entendemos por aquilo que nós iremos passar. Nós estamos conscientes das lutas e das provações. Precisamos saber que as adversidades, as lutas, as guerras também vêm em forma de provações, tribulações, perseguições. Atos 14, versículo 22, diz o seguinte: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino. Não é, eu agora vou-me pôr na brecha das tribulações, não é isso. Agora vou-me pôr a jeito, não é isso, não. Vamos passar por elas. Faz parte do currículo. O seu currículo, se chegar ao céu e mostrar ao gerente lá do céu, ao diretor-geral, o seu currículo, e lá não tiver provação tal, Y, X, Z, esqueça. Algo de errado correu aqui nesta terra. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 a 14. Amados, não estranheis, não fiquem estupefactos a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no facto de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é Ele, sim, blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. É glorificado. Neste contexto bíblico, quem estava no governo era Nero. E mesmo perante todas as acusações, todas as afrontas daquele homem, perseguições, eles não retrocederam, eles não recuaram. Cristãos estavam a ser crucificados, martirizados, incendiados. Mas Pedro diz a eles: amados, não estranheis. Isto faz parte. Talvez neste primeiro século eles ficassem: mas Jesus pregou as bem-aventuranças, pregou o reino dos céus, e agora não estranheis. Não estranheis. Não estranheis. E para terminar, eu gostava de ler aqui alguns exemplos de homens que permaneceram firmes, enquanto a igreja fica de pé e a equipa de louvor se solta. Quais os exemplos que nós encontramos na Bíblia de homens que permaneceram firmes e fiéis perante as tribulações, provações, guerras na alma, guerras no espírito? Primeiro exemplo, Jesus Cristo no Getsemane. Ele teve ali um tempo de provação. O cálice foi-lhe oferecido. O cálice da ira de Deus foi-lhe oferecido. Ele suou em sua oração intensa, na sua oração mais tensa que ele pôde ter enquanto esteve aqui nesta terra. A Bíblia relata que ele suou sangue, mas mesmo assim ele não recuou. Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, não recuou. Não recuou. Ele bebeu o cálice. Faça-se a tua vontade, Senhor. Faça-te a tua vontade. Neemias, na reconstrução das muralhas, das portas, mesmo diante de todas as acusações, mesmo diante de todas aquelas situações difíceis, ele não parou. Ele continuou a construir, ao ponto de ter uma espada numa mão e o tijolo na outra. Ele não parou. Todo mundo, todo o povo dizia: esconde, foge, cuidado, que eles vão entrar, que eles vão invadir, que eles vão destruir. Não vou parar. Neemias, capítulo 6, versículo 11, diz o seguinte: porém eu disse, porém nós também dizemos aqui nesta manhã, um homem como eu, uma mulher como eu, vai fugir? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Um homem como eu, uma mulher como eu, vai fugir? Diz isso para o Senhor, diz isso para os teus inimigos. Vou eu alguma vez fugir das tribulações, das guerras, das lutas? Não, eu vou enfrentar, porque o Senhor dos Exércitos está comigo. Está comigo, está comigo. Vou enfrentar. Sadraque, Mesaque e Abednego. Uma multidão estava no pátio.
uma estátua de ouro foi levantada. E ao tocar a trombeta, ao tocar aquele som estremecedor que todo o mundo ouvia, a ordem era para que se ajoelhassem. 3 homens firmes, soldados fiéis, que sabiam em quem criam, se negaram a ajoelhar e a adorar aquela estátua. Ao tocar a trombeta, milhares e milhares de pessoas se ajoelharam, mas estes 3 homens não. E qual era a pena? Uma fornalha, fogo, uma fornalha aquecida 7 vezes mais. E agora, Sadraque, e agora, Mesaque, e agora, Abednego, o nosso Senhor está conosco. Posso ser lançado na fornalha, mas Ele estará. E confirmou-se isso. Lá estava o Senhor. Que nós possamos ser uns soldados fiéis, soldados firmes, possamos revelar a nossa bravura a este mundo, perante as trevas e as tentações e os pecados, que sejamos soldados vitoriosos, em nome de Jesus. Amém. Bate no teu peito e declara nesta manhã: eu sou um soldado de Cristo. Eu sou um soldado de Cristo, em nome de Jesus.